Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, como vai você? Está no ar mais um Caldo de Cultura. Nesta edição do programa você confere o novo show do cantor gaúcho Ney Lisboa, o livro de Sueli Cardoche, Ideias que Cantam em Mim, e uma entrevista com o cantor paranaense Rich Venialco. Não saia daí, o Caldo de Cultura começa agora. Você conhece o Centro Juvenil de Artes Plásticas? O Caldo de Cultura veio aqui conhecer esta escola pública que fica na rua Mateus Leme, no centro de Curitiba. Daqui a pouco nós vamos entrar para mostrar quais são as curiosidades do centro. Mas antes disso, vamos falar de música? O cantor gaúcho Ney Lisboa esteve em Curitiba com o show Telas, Tramas e Trapaças do Novo Mundo. Confira! Olá, o Caldo de Cultura conversa agora com Ney Lisboa, que esteve em Curitiba com o show Telas, Tramas e Trapaças do Novo Mundo. Ney, o show ele lançou no verão, né, deste ano, lá em Porto Alegre, e de lá para cá vocês foram mudando o repertório, foram, né, colocando outras músicas, composições inéditas. Fala um pouco deste trabalho para a gente. É um trabalho de repertório inédito, é a construção do repertório de um novo CD, né? Que vem amadurecendo na estrada. Assim, a ideia foi essa mesma, né? Em janeiro, quando lancei o show, de partida um trabalho que vai se construindo na estrada e para chegar ao disco já testado, vamos dizer assim, amadurecido, corrigido. Lembra o quanto amanhecemos? Eu sou bem mutante naquilo que eu faço, né? Cada CD tem uma marca própria dele também. Até porque musicalmente acho que não há eu não estou catalogado assim, né? Eu me sirvo muito, vamos dizer assim, de estilos variados da música brasileira, da música de fora, né? Do pop, da música do Uruguai em determinado momento, algum CD que eu lancei que era todo em cima da coisa do candombe uruguai e tal. Então acho que espero que ele esteja também surpreendendo, né? Trazendo uma novidade. Entre as folhagens do jardim, que todos fomos nós, que bom que foi assim. Inclusive este show, né, e possivelmente, né, futuramente o CD, ele traz um pouco de uma mistura de MPB com jazz, tá certo? E quais são os músicos que fazem parte do show? Acho que os jazzistas ficam bravos até quando eu falo isso, mas é que, para mim, é quase um jazz, né? Dentro de um trabalho que é pop, que é popular, que é MPB e tal. A própria instrumentação do espetáculo, o fato de ter um baixo acústico, ter, né, percussão, um tecladista que antes de mais nada, um pianista também, né? E de que uma parte do repertório se aproxima também, né, da sonoridade jazzística, dos ritmos, do jazz, do blues, né, enfim. Para mim, isso é um pouco, né, é o jazz dentro do trabalho do Ney Lisboa. De quem pensa que o melhor da vida é uma estrada estreita e feia. Além disso, esse trabalho também fala um pouco, né, traz a questão da internet, a virtualidade. De que forma você acaba abordando isso no palco, com as músicas? No texto mesmo das letras, né? Assim, tem músicas com longas letras, com textos longos, né? A música que abre o show, a música que fecha o show também, elas vão direto nesse ponto, na questão da virtualidade do momento que a gente está vivendo, das relações que se dão intermediadas, né, por essas as novas tecnologias, né, de como é que fica a música dentro disso também, de como é que fica o relacionamento das pessoas, né, da voracidade do consumo também nos dias de hoje, brinca seriamente com isso, né, chama um pouco as pessoas para pensar sobre o assunto. E agora, com o repertório já feito, dá para a gente esperar em um novo CD, então? O mais breve possível, né? A gente está agora partindo para a parte difícil, árdua, né? De produção, de viabilização, de ir para o estúdio, construir isso também
demora um tanto, mas logo, logo está aí. Muito obrigada pela sua participação no Caldo. Parabéns. Lembra de longas primaveras, de andar pela cidade, saudando novas eras, sonhando com certeza. E no próximo bloco, conheça a história da fundação do Centro Juvenil de Artes Plásticas. E uma entrevista com a autora do livro Ideias que Cantam em Mim, Su Cardoche. Tem também uma conversa com o cantor paranaense Rich Vinialgo. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Olá, estamos de volta e continuamos aqui no Centro Juvenil de Artes Plásticas. A escola é pública e foi construída em 1953. O centro é fruto do idealismo de Guido Viário. Bom, aqui do meu lado está a Débora, que é diretora da escola, e ela vai explicar um pouco. Débora, como é que surgiu essa escola, né? O Guido Viário é um reconhecido e famoso artista paranaense, ele que idealizou o projeto. Foi uma iniciativa modernista aqui no estado do Paraná. Ele tinha sempre esse ideal de construir uma escola de artes, de abrir um espaço para as crianças, um espaço, então, inédito aqui no Paraná. E ele reuniu vários trabalhos, foi coletando ao longo de alguns anos, junto com uma outra professora chamada Eni Caldeira, foi coletando os trabalhos das crianças. Saía pelas escolas e percebia em algumas crianças uma predileção pela arte. E aí ele convidava para fazer algum trabalho, isso inicialmente lá no sótão da biblioteca da Escola de Música e Belas Artes. E aí, depois de coletar vários trabalhos, mais de 1000 trabalhos, no ano da emancipação política do estado do Paraná, ele fez uma exposição no ginásio do Tarumã, comunicou aos governantes do interesse dessas crianças de adquirirem, enfim, um espaço, terem um espaço próprio, com características próprias, voltados justamente ao ensino da arte para crianças e para jovens. E aí, em 53, ele iniciou esse projeto e em 56 ele foi aprovado. Então, na verdade, é a primeira escolinha de artes do país. Do país, e ela já está fazendo aí 60 anos. A proposta continua a mesma? Hoje ainda é uma escola única só de artes? Sim, é uma escola única. Ela mudou um pouco, né? Ao longo de 60 anos, muita coisa muda. E a escola também, ela adquiriu uma característica um pouco diferenciada. Na época, as crianças vinham e tinham várias oficinas no mesmo dia. Agora não, agora as crianças escolhem a sua oficina. E, na época, também não tinha oficina de teatro, e hoje já tem. Não tinha oficina de escultura, hoje tem. Então, a gravura estava incluída dentro da oficina de pintura, de desenho, e hoje mudou um pouquinho. Então, as oficinas tiveram que se readaptar, se adequar a essa realidade. Mas o princípio, o fundamento continuou o mesmo. A escola continua sendo uma referência, né, para os artistas do Paraná, porque tem muitas pessoas que já passaram por aqui, uns não seguiram a carreira, mas outros seguiram a carreira, né, tem essa coisa da arte. Mas você falou uma vez que muitos alunos que estudaram aqui, mesmo que não seguiram a carreira, voltam, gostam do local, acabou tendo essa relação de carinho com os alunos, tanto que seguem a carreira de artista como os que não seguem. Sim, nós temos aqui vários artistas que passaram pelo Centro Juvenil, mas o foco não é tornar os nossos alunos aqui artistas. Lógico, tornar um ser sensível, adepto às ideias da sensibilidade artística, da proposta, se tornar aberto a visitas em museus, que nós sempre propomos aos alunos, assistir peças de teatro, participar, vir aqui, frequentar de forma bem ativa, ser realmente uma pessoa interessada
em arte ser realmente um ser humano mais sensível a esse conhecimento. E hoje, realmente, a gente tem vários alunos que, mesmo estando às vezes fora de Curitiba, morando em outros estados, quando eles vêm para as férias, eles vêm nos visitar. Hoje já são médicos, já são estilistas, enfim, várias profissões, e engenheiros, enfim, arquitetos, muitos, talvez sensíveis pelo desenho, enfim, e eles vêm sempre aqui nos visitar com o maior carinho e a gente fica muito feliz de saber que, de alguma maneira, tudo que eles praticaram, todo esse conhecimento que eles adquiriram ao longo dos anos aqui no Centro Juvenil de Artes Plásticas, conseguiu abrir uma outra possibilidade e um espaço que ficou, porque a gente só volta no local que a gente gosta. Então, se eles voltam aqui, é porque realmente isso foi importante para eles. Então, daqui a pouco, a Débora vai nos ajudar, né, a conhecer aqui o Centro Juvenil de Artes Plásticas. Mas agora você confere uma entrevista com a Su Cardoche, que é autora do livro Ideias que Cantam em Mim. E, na sequência, uma conversa com o cantor paranaense Rich Venialgo. Confira. Olá, o Caldo de Cultura conversa agora com a Su Cardoche, que é autora do livro Ideias que Cantam em Mim. Su, obrigada aqui já pela entrevista para o Caldo de Cultura. Agradeço, vamos falar deste livro, então, que é uma mistura de música com literatura, poesias, né, e poemas, e prosa também. De onde surgiu essa ideia, né, de fazer este livro? Eu acho que não é bem ideia, é necessidade de compartilhar as coisas que eu penso, né? Porque era tanto dentro de mim as ideias que eu precisava distribuir isso para mais gente do que eu faço normalmente com as palestras, com os cursos que eu dou, com coaching nas empresas, enfim, com as terapias de família, terapias individuais, de casal, quer dizer, essa é a minha vida, né? E todas as pessoas que passaram pela minha vida me trouxeram um aprendizado, que é assim para todo mundo. É que a gente às vezes não presta atenção, mas sempre tem uma mensagem que vem junto com cada universo, cada pessoa é um universo, né? Então, só para contextualizar, né, quem está em casa, a Su, ela é psicoterapeuta. Isso. E a música também aparece nos seus trabalhos. De que forma? Su, explica um pouco o seu trabalho para a gente. Em tudo. Quando eu não sei dizer tão bem quanto Vinícius, Tom Jobim, Caetano, Gonzaguinha, enfim, né? Chitãozinho e Chororó, qualquer poeta brasileiro, eu uso, né, uma frase de Chico Buarque, por exemplo, ou de Caetano, para dizer, olha, ele disse isso. E aí, como é poético, atinge diretamente na sensibilidade do outro e a gente capta mais fácil, né? Tem pessoas que dizem assim para mim, eu nunca tinha prestado atenção nas letras das músicas, agora depois de você eu presto atenção. E você colocou essas músicas, né, no livro. No livro tem trechos das músicas, né, a música inteira, e aí depois você acaba dialogando com o leitor, acaba sendo uma conversa com o leitor. Quando eu estou escrevendo, ou quando eu estou falando para alguém, ou quando eu estou dando uma palestra, espontaneamente vem uma letra de música em mim, assim, na minha memória. E eu cito. Então, eu estava escrevendo e citava... Quando eu fui reler uma boa parte do livro que eu tinha escrito já, eu disse, nossa, em cada capítulo tem uma letra, um pedaço de letra de música. Então, eu vou colocar a letra inteira para as pessoas saberem de que contexto que eu tiro isso. Eu também tenho um programa de entrevistas no um canal YouTube, que é Conversa com Su Cardoche, né? Onde eu faço isso também. Eu apresento pessoas nessas entrevistas, que são pessoas que eu admiro, porque fazem um trabalho ético, porque são competentes, porque levam o bem para a humanidade de alguma forma, né? E no final da entrevista eu dou uma música de presente em gratidão àquela presença, né? Isso, nesse livro, ele, no geral, ele acaba também falando, né, dos relacionamentos, né, dessa questão de compartilhar, porque, na verdade, você acaba compartilhando, né, com a gente, com o leitor, essas músicas, né? Explica pra gente. Então, o livro, ele tem sílabas divididas nas palavras, todas as palavras que começam com com. Então, conviver, compartilhar, conversar, que é fazer verso com o outro, né? Então, melhor do que discutir ou brigar, não é? Ou dialogar, ou monologar, mas conversar é muito bom, porque a gente faz, por mais que o assunto seja ácido, quando a gente conversa,
ele adoça, né? Então, os relacionamentos, também todas as palavras começam com relacionamentos, reflexão, reflexo, reentendimento, reunião, eu também separo nas sílabas. Então, tem muito sobre e sobre com. Por quê? Porque todo tema da minha vida, que assim, as coisas que mais me interessam, é tudo que tem a ver com comunicação e relacionamento. E apesar de você fazer reflexões sobre esses temas dentro do livro, de você compartilhar com o leitor essas músicas, e essas músicas elas acabam tocando de certa forma, ou não, os leitores, você não considera o livro de autoajuda? Explica pra gente, né? Que você falou, não é autoajuda. Falo 2 vezes no livro que não é autoajuda, né? Citando, inclusive, o Francisco Pucci, meu amigo, que ele deixa tão claro que não existe nem autoajuda, nem palestra de motivação. Porque eu não posso motivar o outro. A motivação é interna, ela vem do outro. Ela vem de si mesmo. O outro pode estimular essa motivação, mas é apenas um estímulo, que vai depender da escolha do outro de ser estimulado ou não. E as músicas que estão neste livro são populares, são da música popular brasileira. São da música popular brasileira e muito hoje dentro tem Gabriel Pensador, tem Luiz Melodia. Eu gostaria de ter escrito... Isso. Eu gostaria de ter escrito 6 livros, porque o difícil foi eu escolher as músicas que iam entrar e as que iam ficar de fora. O livro ele já foi lançado aqui em Curitiba, né, em maio, e agora ele vai para onde? Então, eu já fiz Foz do Iguaçu, Castro, Cascavel, Ponta Grossa, e agora vamos fazer Joinville, São Paulo, Dourados, e assim vamos organizando e programando, né? De acordo com o meu tempo disponível das viagens que estão a caminho. Su, você falou para mim agora que quando você entrevista alguém, no final você oferece uma música para essa pessoa. Isso. Então agora a gente entrevistou a Su, então oferece uma música pra gente. A Letícia me botou numa prova de fazer alguma coisa imediata, né? Não preparada. Mas é tão bom ganhar música, né? Que eu acho que vocês também gostam e merecem. Então, o Caldo de Cultura e seus ouvintes, né? Seus telespectadores, vão ganhar uma música que fala de ideia. O nome dessa música é Iluminação. É do Renato Teixeira. E ele diz, ilumina, 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 né? A ideia, ilumina meu peito canção. Né? E, então eu gostaria de desejar mesmo a todos que sempre tenham a sua mente bem iluminada não é? E usando os estímulos musicais desses poetas maravilhosos dessa nossa pátria. Bom, agora o Caldo de Cultura vai conversar com o cantor, compositor, músico Rich Venialgo, que é lá de Foz do Iguaçu. O Rich está agora para lançar um CD, Sim. Mas já está aí na carreira, né, de músico há 20 anos. Como é que você começou, Rich? Eu comecei como todo músico, né, amador, curtia rock and roll, peguei uma guitarra, montei uma banda, tomei gosto pela coisa, ela começou a ficar cada vez mais profissional, né? Quando eu vi, 20 anos passaram. Isso lá em Foz do Iguaçu? Lá em Foz do Iguaçu. Você também já teve uma temporada fora do país, na Inglaterra, sim. 3 anos. Quando é que foi isso? Isso foi, eu acho que no ano de 2002, 2003, não lembro direito. Fiquei 3 anos lá, né? Isso ajudou, influenciou na tua música? Bastante. Foi uma época até que eu quis dar um tempo com a música. Eu decidi dar um tempinho, mas assim, não produzindo, quer dizer, dando tempo produzindo, compondo e tocando, mas ir em tudo que é show que eu podia, né? Pra ver quem te conhecia. Sim, conhecendo meus heróis de perto. Eu sou bitomaníaco, né? Tipo, primeira cidade, eu lembro que eu estava até na França, a gente ia direto para Londres e falei, não, meus pés, eu vou encostar primeiro, vai ser em Liverpool, né? Sempre o mesmo tema, vê se não me engana, você diz que solução de... O seu trabalho ele é completamente autoral, você mesmo compõe suas músicas, quem é que te inspira, é rock and roll, como é que é? Ele é um rock and roll, e assim, eu tenho algumas músicas eu mesmo componho sozinho, outras eu tenho parcerias. Tem até um grande amigo meu, produtor musical até, que é o Matheus Duarte, ele tem um projeto aqui que é o Match, e ele também está na coprodução do meu CD, né? Eu estou produzindo, ele coproduzindo. A gente tem
acho que 3 a 4 músicas nesse CD. E eu tenho outros compositores, assim, aleatórios, assim, também. Então... Este CD que você está trabalhando, ele é para lançar com tudo aí, turnês no Brasil, mas também para fora. Sim, o que o público pode esperar aí deste trabalho? Pode esperar muito rock and roll, muita diversão, assim. Eu farei alguns shows aqui em Curitiba, Santa Catarina, oeste do Paraná, São Paulo. Tem que divulgar, né? Não adianta você estar com um CD na mão e dar para os amigos, para o vizinho e ficar nessa, né? Você tem que pegar a estrada. Este é o primeiro CD do Vene Algo, mas antes disso, você tem um monte de vídeos publicados, de clipes das suas músicas publicados na internet, Sim. além de músicas também. Sim. É um trabalho aí já bem consistente. Sim, bastante. Assim, na internet mesmo, creio que tem umas 6 músicas, assim, soltas, assim. São demos, né, que chamamos. E liberei algumas apenas. Dessas, acho que dessas que estão na internet, 2 ou 3 apenas vão entrar no CD. Porque eu tenho muita composição. Isso até, por um lado, é um pesadelo, mas até eu falei com um amigo meu, falei, nossa, é muita música, porque esse CD eu quero que seja com 10 a 11 músicas. E já tem 30 ali. Fora tem mais outras 60. E eu falei, isso está sendo um pesadelo para um amigo meu. Ele falou, não, isso está sendo muito ótimo. Por quê? Porque você tem música sobrando. Louca amizade, e o meu temor era só fragilidade. Me negava a acreditar que não era assim, sem pedaços do fim. Isso quer dizer que depois do primeiro, com certeza, vem o segundo, o terceiro, não vai parar. Com certeza, não para nunca. Tem também um trabalho seu que ficou bem famoso, que foi o Nuvens de Outono, Exatamente. Que é uma música. Essa vai estar no CD? Essa vai. Esses são, por enquanto, eu tenho 2 videoclipes oficiais, que é Problema, que foi lançado, não lembro que ano, 2006, eu acho, e depois Nuvens de Outono. Problema, ainda estou em dúvida. É legal, assim, que tem uma galera que curte o meu trabalho e me pergunta, e aí, Problema vai entrar no CD? Eu falei, talvez não. Como não? Né? Tem até um produtor amigo meu que é de Salvador, ele trabalha até com Lenine, Margareth Menezes, e ele mesmo falou, sou muito fã dessa música. Ele falou, tem que entrar essa música. E esse é o pesadelo que eu te falei. Tem músicas que eu falo, não vai ter. Nuvens de Outono, por acaso, vai ter que entrar. Assim. Sempre o mesmo tema, vê se não me engrena. Você diz que sou opção de tudo. Já tem previsão para o lançamento desse CD, ou mais ou menos? Olha, como eu te disse, eu era para estar nesse exato momento agora em turnê com esse CD na mão. E ele teve alguns atrasos. Agora, eu creio que em novembro, por aí. Já vai estar tudo pronto. Ah, eu espero. Eu nem gosto mais de ficar dando datas, assim, sempre quando eu dou datas alguma coisa acontece, mas eu acho que final do ano, final do ano deve estar, com certeza. Então tá bom, Vene Algo, muito obrigada pela sua obrigado participação você. no Caldo de Cultura e sucesso. Vamos aguardar então o novo CD de Rich Vene Algo. Muito obrigado. No próximo bloco, conheça quais são os cursos do Centro Juvenil de Artes Plásticas e as críticas de cinema com Marden Machado. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Quatro filmes importantes e fundamentais na história do cinema fazem aniversário este ano de 2012. Primeiro, vamos falar de Cantando na Chuva, filme lançado em 1952, portanto, completando esse ano 60 anos, dirigido por Stanley Donen e por Gene Kelly. É considerado o melhor musical de todos os tempos. Nesse ponto, há sempre muita discussão, tem gente que prefere outros musicais, mas não importa. Decididamente, Cantando na Chuva é um dos maiores musicais da história do cinema e é um filme importante no sentido de mostrar claramente, o filme deixa isso bem claro e bem didático, como foi a transição do cinema mudo para o cinema sonoro. Se você tem curiosidade em saber como ocorreu essa mudança, Cantando na Chuva é uma divertida e bem didática lição sobre essa grande transformação que o cinema sofreu no final da década de 20 do século passado. Então, Cantando na Chuva, dirigido por Stanley Donen e por Gene Kelly, estrelado pelo próprio Gene Kelly e pela Debbie Reynolds, completando 60 anos agora em 2012.
outro filme importante, que agora em 2012 completa 50 anos, é a superprodução de David Lean, Lawrence da Arábia. O filme que lançou ao estrelato o jovem ator Peter O'Toole, que faz o papel principal, o papel de Lawrence, conta uma história que acontece na região do Egito, no início do século passado, mais precisamente no período da Primeira Guerra Mundial. Lawrence é um oficial do exército britânico que está trabalhando lá na cidade do Cairo, e ele, por uma série de razões, termina se envolvendo e unificando todos os povos árabes em torno contra um inimigo comum. É uma superprodução, David Lean no seu melhor, fazendo um épico como só ele sabia fazer. Portanto, lançado em 1962, Lawrence da Arábia completa esse ano 50 anos. 10 anos depois, em 1972, outro grande filme que agora completa 40 anos, a primeira parte de O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Esse filme, que teve 2 continuações, foi o marco zero de uma grande retomada adulta dentro do cinema americano, e é um filme que consolidou também toda uma nova geração de cineastas que surgiu no final dos anos 60, começo dos anos 70. A família Corleone dispensa apresentações, e se você quiser saber um pouco mais sobre a máfia e mais diretamente sobre a história do capitalismo americano, O Poderoso Chefão é também uma boa lição, além de ser indiscutivelmente um grande filme. E finalizando, um filme um pouco mais recente, de 1982, portanto completando este ano 30 anos, Blade Runner, o Caçador de Androides, de Ridley Scott. Um filme que redefiniu o jeito de se fazer ficção científica no início dos anos 80 e que também serviu de influência para muito do que foi produzido a partir de então. Um filme que, mesmo passado 30 anos, não envelheceu, continua não só com uma história muito atual, mas também com efeitos que, feitos numa época que não existia ainda a tecnologia digital, mesmo nos dias de hoje, com toda essa tecnologia que existe e que torna possível fazer qualquer coisa em filme, Blade Runner continua extremamente inovador, extremamente atual e extremamente emocionante. Então, 4 grandes filmes que completam aniversário neste ano de 2012. Cantando na Chuva, que faz 60 anos. Lawrence da Arábia, que completa 50. O Poderoso Chefão, parte 1, que faz 40 anos. E Blade Runner, o Caçador de Androides, que completa 30 anos. Olá, o Caldo de Cultura está de volta e agora nós vamos mostrar quais são os cursos e as oficinas que tem aqui no Centro Juvenil de Artes Plásticas. Preparem lápis, tintas e papéis. Chegou a hora de usar a criatividade. A escola tem oficinas de desenho, gravura, modelagem, pintura. E para quem gosta de atuar, tem o curso de teatro. 3, 2, 1, ação! Valentine! Crianças entre 6 e 17 anos podem ser alunas do Centro Juvenil de Artes Plásticas. As matrículas abrem no começo de cada semestre. E o interessante, os cursos são de graça, os alunos não precisam pagar nada. Os cursos abrem sempre aos semestres, no início dos semestres. Então, agora a gente ainda tem poucas vagas, porque, felizmente, a maioria das oficinas está lotada. E elas funcionam, no caso, uma vez por semana. Então, a criança escolhe a sua oficina e ela vem no turno contrário às suas atividades escolares. Então, ou elas vêm pela manhã ou vêm à tarde. No período da manhã é das 8h30 às 11h30 e no período da tarde é das 2 às 5h. Então, ela fica aqui nesse período todo, tendo um contato com a arte. Nós, muitas vezes, levamos esses alunos a espaços culturais, a museus, galerias, apresentações de teatro.
sempre, lógico, os pais são informados e elas realmente para ampliar um pouco esse universo da arte. Mas, de modo geral, elas ficam aqui o período inteiro tendo contato com a oficina que elas escolheram, seja lá pintura, desenho, modelagem, teatro, escultura, né, com a oficina que elas escolheram na hora da matrícula. E daqui do Centro Juvenil de Artes Plásticas, o Caldo de Cultura se despede. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições, você já sabe. É só acessar o tv.fpr.br. Uma boa semana para você e até a próxima.